Não querendo abusar das repetições, está na altura de voltar a publicar o audiolivro Breve História da Ignorância, que comecei precisamente há um ano. E hoje apetece-me voltar a apresentar aos novos ouvintes da Pilha de Livros este audiolivro, feito em 5 partes. Aqueles ouvintes que já cá estavam nessa altura, enfim, peço-vos só um pouco de paciência, e se já não se lembram bem de como é que eram estes episódios, podem sempre voltar a ouvir. Muito obrigado a todos. Vamos ao primeiro episódio da Breve História da Ignorância. Se a pilha de livros serve para falar de livros, por que não também para publicar um livro? Neste caso, um audiolivro. Um primeiro rascunho de um possível futuro livro escrito, mas que aqui fica publicado na pilha de livros como um audiolivro. É um processo um pouco diferente do habitual. A verdade é que eu lembrei-me aqui de um pequeno ensaio muito pessoal, uma ideia que eu tive, que eu gostava de desenvolver, e já que há tantas pessoas, felizmente, aqui a acompanhar a pilha de livros, lembrei-me de oferecer este primeiro rascunho, esta primeira versão no formato audiolivro, e depois, até pelos comentários, pela forma como isto irá prosseguir, poderei, espero que sim, criar uma versão em papel. Será sempre um pequeno livro, isto não vai ser um grande livro, mas é um livro que me apetece escrever, e o livro chama-se Breve História da Ignorância. Já apareceram livros, depois haverei de falar disso, sobre a história da ignorância nos últimos tempos, mas isto é uma história mais pessoal, contada por mim, como eu quero contar. E é isso que eu queria fazer hoje. Este primeiro capítulo é uma espécie de introdução. Depois, nos próximos dias, irei ter os próximos capítulos, em que irei contar esta história à volta de 7 palavras. Pelo menos é este o meu plano inicial. Como estou a fazer este livro não indireto, mas quase indireto, eu não escrevi ainda todos os capítulos, escrevi o primeiro, que vou hoje aqui não propriamente ler, mas vou criar, com base no guião que criei. Os outros ainda não estão feitos, portanto o livro está a ser feito esta semana, e por isso até posso mudar de planos. Bem, este primeiro capítulo é uma introdução, e quero falar das 2 ignorâncias humanas que temos de considerar. Peço então que comece por imaginar o mundo que foi povoado pelo Homo sapiens nos últimos 100 mil anos. Nós não notamos, mas as migrações que levaram o ser humano para fora de África foram migrações que não foram planeadas. Quando eu digo que nós não notamos, quer dizer, nós não pensamos nisso. Nós olhamos para aqueles mapas muito certinhos que hoje aparecem nos livros de história, com setas a sair de África, e pensamos, bem, estes seres humanos queriam viajar, queriam ir para o resto do mundo. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Estas migrações foram resultado de deslocações de várias gerações, cada uma delas à procura dos recursos para sobreviver, ou fugir de alguma coisa, ou, enfim, havia vários motivos, nenhum deles era a vontade de conquistar a Terra. Ninguém fazia ideia que existia um planeta chamado Terra, ninguém fazia ideia do que era um planeta. Cada uma das gerações em si conhecia, e cada uma das gerações de cada um dos grupos humanos que existiam, conhecia uma parte ínfima do território daquilo que hoje sabemos que é um planeta, o planeta Terra. Estas migrações também implicaram divisões nos vários grupos humanos. Os grupos humanos iam se espalhando, uns ficavam num sítio, outros avançavam para a frente porque não havia comida para toda a gente, por exemplo. E por isso, cada ser humano, em particular, nesses tempos das grandes migrações que levaram a humanidade até ao fim do mundo, até a Austrália, até a América, muito antes de terem esses nomes, muito antes da invenção da agricultura, muito antes das primeiras cidades, cada um destes seres humanos conhecia apenas uma parte ínfima do planeta, conhecia aquele território que lhe pareceria imenso, um território de onde vinham onde se contavam as suas histórias, um território onde os seus pais já estavam e os seus filhos continuavam a estar. Estas migrações são lentíssimas. Este território era uma pequena parcela deste planeta, e cada um destes seres humanos conhecia de facto este território, se calhar muito melhor do que nós hoje conhecemos os nossos próprios territórios. E talvez avançasse um pouco durante a sua vida, talvez andasse umas centenas de quilómetros e no final da vida vivesse já longe do sítio onde passou a sua infância, talvez até sentisse esta deslocação como uma movimentação para fora de um paraíso infantil, mas a verdade é que eram deslocações de poucas centenas de quilómetros. Os territórios continuavam a ser
relativamente pequenos. As pessoas não conheciam a Terra, não conheciam o planeta. Claro, isto pode parecer óbvio, mas é bom pensarmos nisto. Por outro lado, todas estas pessoas, estes grupos, de há 100 mil anos para cá, já falavam línguas humanas. Já tinham uma inteligência muito semelhante à nossa e preocupações semelhantes às nossas. E também tinham de saber viver com problemas que continuamos a ter, com o nascimento, com as relações pessoais, com a morte, com o sofrimento, com as esperanças, com os planos, com tudo isso, com não saber o que é que vai acontecer amanhã. Já nessa altura nós éramos muito ignorantes sobre a melhor forma de viver. Lá íamos descobrindo, mas íamos descobrindo batendo com a cabeça nas paredes. Bem, nessas línguas que já se falava na altura, dificilmente haveria, ou não haveria, certamente, nenhuma palavra para designar planetas. Ou seja, uma palavra que pusesse num grupo a Terra e os outros planetas do Sistema Solar. Haveria talvez já palavras para designar os planetas no sentido dos astros que no céu se deslocam à frente de um fundo de estrelas. Era esse, aliás, o sentido original da palavra planeta. Mas sobre isso falamos noutro episódio. O que eu gostava de dizer é que nós, nessa altura, não fazíamos ideia que a Terra era redonda, não fazíamos ideia que estávamos num planeta, não fazíamos ideia de nada disto. Agora, eu pergunto, se olharmos para esse grupo de seres humanos, vamos imaginar um grupo em particular, inventado, porque eu não sei se existiu ou quem é que era este grupo, mas um grupo de pessoas, de seres humanos, que há uns 50 mil anos estavam a entrar na Austrália. Não se sabe bem como. Na atualidade nós temos uma grande ignorância em relação ao passado, e também sobre isso vamos falar nos próximos capítulos. Nós não sabemos bem como é que chegámos à Austrália, mas chegámos, nós, seres humanos. Vamos imaginar um grupo de umas 150 pessoas na Austrália, a entrar na Austrália. Olha, será que nós podemos dizer que aqueles seres humanos eram muito mais ignorantes do que nós? À partida, acho que a resposta mais óbvia é que sim. E na verdade, enquanto grupo humano, eram certamente mais ignorantes do que nós. A humanidade, no seu conjunto, hoje, sabe muito mais do que qualquer um daqueles grupos de há 50 mil anos. Era difícil, na altura, na verdade, falar de humanidade enquanto conjunto. Hoje, continua a ser muito difícil, mas nós temos já quase todos uma noção de que fazemos parte de um grupo que está em todo o planeta. Na altura não seria bem assim. Ora, se é verdade que enquanto grupo humano, nós hoje sabemos muito mais do que os grupos daquela época, em relação a cada um dos seres humanos em particular, a história talvez seja um pouco diferente. Ou pelo menos varia muito pessoa para pessoa. A nossa ignorância pessoal, a nossa ignorância de cada um de nós, é medida ou é sentida, tanto quanto é possível medir ou sentir, em comparação com alguma coisa, em comparação com aquilo que se imagina que um ser humano deve saber, um ser humano típico, em comparação com aquilo que todos, entre aspas, sabem ou julgam saber, ou em comparação com aquilo que se espera que saibamos depois de passar pela escola, hoje em dia. Ora, digamos que, na verdade, nós podemos separar a ignorância humana em dois tipos de ignorância. Ignorância coletiva, aquilo que a humanidade ou que cada grupo humano sabe, no seu conjunto, aquilo que existe enquanto conhecimento, e a ignorância individual, pessoal, de cada um de nós. E se vimos bem, há 50 mil anos, nessa época de migrações, estas duas ignorâncias, a pessoal e a coletiva, estavam muito mais próximas uma da outra. Hoje, aquilo que cada um de nós sabe é ínfimo em relação àquilo que a humanidade no seu conjunto sabe, em relação ao conhecimento humano no seu conjunto. Aliás, é ínfimo mesmo em relação àquilo que um grupo mais restrito sabe. Todos nós sabemos, cada um de nós sabe menos do que, no seu conjunto, o grupo de pessoas com quem nos damos. Os nossos amigos todos no seu conjunto, mesmo que um de nós pense que é muito sabedor, que sabe tudo, é muito pouco ignorante, sabe certamente menos do que o conjunto de todos os seus amigos no seu conjunto. Portanto, cada um de nós sabe menos do que os grupos em que nos inserimos. E isto decorre também, ou melhor, é uma consequência e também uma decorrência do facto de nós hoje dependermos muito dos outros. Não é que não acontecesse isso há 50 mil anos, mas provavelmente cada pessoa estaria mais preparada para sobreviver sozinha, se fosse necessário, durante algum tempo, do que hoje. Hoje dependemos muito dos outros, o que é bom, mas às vezes também é mau. E por outro lado, a verdade é que dependemos dos outros também em relação ao conhecimento. Nenhum de nós sabe o suficiente
para poder viver nas sociedades complexas de hoje em dia. Bem, e vou repetir, cada um de nós. Então, se nós esquecemos esta comparação com o grupo de amigos, se cada um de nós comparar aquilo que sabe com o conhecimento de toda a humanidade, então só podemos concluir que somos todos nós extraordinariamente ignorantes. É por isso também que é preciso saber aprender, é preciso aprender a navegar esta ignorância. O mundo é muito complexo, é muito complicado, é impossível de apreender por uma só pessoa. Nenhum de nós sabe o suficiente para viver neste mundo e isso é complicado. Bem, há que dizer também, isto é só uma introdução, depois vamos falar disto ao longo da semana, há que dizer também que a ignorância humana varia muito, se quisermos usar aqui um palavrão, é multiforme, principalmente a ignorância de hoje. Se calhar, há 50 mil anos, as várias pessoas de cada grupo saberiam um conjunto de... O conhecimento não iria variar muito de pessoa para pessoa. Digo eu, posso estar enganado. Também não sei muito sobre o que acontecia há 50 mil anos, para dizer a verdade. Nós sabemos muito pouco sobre o passado. Mas podemos imaginar que um grupo mais pequeno, num território um pouco mais simples, mais previsível, talvez, não propriamente previsível, porque o território também tinha muitos tigres a atacar os seres humanos, mas previsível no sentido em que o mundo social era mais pequeno, as pessoas estavam habituadas a viver em conjunto e todas saberiam mais ou menos o mesmo. Hoje, não. Nós podemos saber muito de uns assuntos e quase nada de outros. Nós somos muito especializados. Mesmo as pessoas que não são especializadas ou pensam que não, sabem muito a sua profissão, sabem muito aquilo que fazem. Podem não ser chamadas de especialistas, mas certamente que são especialistas em muitos temas, nem que seja nos seus hobbies ou nos seus interesses particulares. E isso torna o nosso conhecimento muito variável de pessoa para pessoa. Agora vou fazer outra experiência. Se já andámos 100 mil anos, 50 mil anos para o passado, agora peço que imagine a humanidade daqui a 100 mil anos. Daqui a 100 mil anos, se ainda existirmos, e se não tiver havido assim uma regressão que nos ponha outra vez a viver como se vivia há 50 mil anos, é provável que os nossos descendentes olhem para a nossa época como, se calhar, nós olhamos para os seres humanos de há 50 mil anos. Para nós, há 50 mil anos, ou 100 mil anos, vivia-se da mesma maneira. Há 60 mil anos, os historiadores, os especialistas nisto, sabem distinguir as várias épocas, mas nós, assim, em geral, seres humanos, olhamos para este passado remoto e é tudo a mesma coisa. Daqui a 100 mil anos, as pessoas vão olhar para o passado, vão olhar para nós e vão pensar, bem, essa gente que vivia no ano 2023, certamente não é bem provável que, se calhar, o sistema de datas seja diferente, mas vamos imaginar, essa gente era tão ignorante como as pessoas que viviam 50 mil anos antes, ou 20 mil anos antes. Poderão dizer-me agora, bem, mas houve aqui algumas mudanças significativas entre aquilo que acontecia há 50 mil anos e os dias de hoje. Temos a escrita, por exemplo. E sim, a escrita é possível que seja um ponto importante na história, mesmo na história tal como ela vai ser contada daqui a 100 mil anos. Mas mesmo assim, daqui a 100 mil anos, nós estamos a viver no início desta época, em que há escrita. Eu também imagino que a diferença entre as duas ignorâncias, a individual e a coletiva, vai aumentar. A capacidade cerebral do ser humano não aumenta assim tanto. Também não diminui, ao contrário do que algumas pessoas dizem, mas não aumenta o suficiente para acompanhar a cada vez maior complexidade e cada vez maior o conjunto de conhecimentos que existem na Terra. E por isso nós precisamos de ferramentas, precisamos da escrita, precisamos dos livros, precisamos das bibliotecas, precisamos de comunicação com os outros, precisamos de trabalhar em conjunto uns com os outros, precisamos talvez no futuro a inteligência artificial seja essencial para conseguir navegar este mundo cada vez mais complexo. O que acima de tudo nós precisamos é dos outros. Nós não conseguimos viver sozinhos porque nós não sabemos o suficiente para viver neste mundo em que vivemos. Aquilo que certamente nós não precisamos, nem hoje, nem daqui a 100 mil anos, nem há 50 mil anos, certamente que não, é pensarmos ou estarmos convencidos de que existe um grupo de pessoas que não são ignorantes, de que se calhar nós fazemos parte, dirão alguns, e depois existe essa massa informe de gente ignorante. Portanto, esta divisão não faz sentido, porque na verdade nós somos todos muito ignorantes. Todos nós sabemos muito pouco em comparação com aquilo que há para saber no mundo. E pronto, este foi o primeiro capítulo
deste pequeno ensaio sobre a ignorância. Amanhã vamos ser um pouco mais concretos. Vamos falar de palavras. Vamos falar de 2 palavras que mostram como a nossa ignorância mudou ao longo do tempo. Já sabe, assine em www.pilhadelivros.pt, partilhe e volta amanhã. Obrigado.